A paz do Senhor, igreja amada. É uma alegria muito grande voltar a ter a oportunidade de estarmos juntos nessa aula bíblica, hoje com a aula 9, vivendo o fervor espiritual. E antes de dar início à aula, eu quero agradecer as orações da igreja pela minha vida. Não tem sido fácil, com uma crise labirintite muito forte, tanto que eu estou dando essa aula sentada, porque eu ainda não me sinto, vamos dizer assim, seguro o suficiente para ficar em pé e dar uma aula tranquila, sem trazer qualquer tipo de apreensão a você, em nome de Jesus. Então, vamos orar antes. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de mais uma vez te servir, Pai, hoje, através do ensino da Tua Palavra. O Senhor venha me usar, o Senhor venha, Pai, ó Deus, a esclarecer esse assunto tão importante, que é o fervor espiritual, né? É como aquilo que está pronto para ser usado a qualquer momento, Pai. É aquela água que está fervendo na chaleira, se vai fazer um arroz ou se vai fazer um café, o que ela vai fazer, ó Deus, ela está pronta para ser usada. Que nós possamos estar sempre com o nosso coração em fervor contínuo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos então dar início. Eu vou já pedir para a Mariana colocar o primeiro quadro aí. Já está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui do meu lado, né? Em nome de Jesus. Então, a aula é Vivendo o Fervor Espiritual. E nós vamos a lógica espiritual é muito simples. Então, no mundo espiritual, as coisas para se explicar é simples. Ou você está pronto para Deus, ou você está pronto para o diabo. É simples assim, né? As coisas da carne ou as coisas do espírito. Se há fervor espiritual, há desejos pelas coisas de Deus. Então você vê, tem crente que ama orar, ama ler a Bíblia, ama estudar a palavra, ama o culto a Deus, ama a casa do Senhor, ama dizimar e ofertar. Agora, se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. Então, nós estamos vendo esses detalhes que separam, né? Que agora nós vamos ver algumas características dessa frieza espiritual. A frieza espiritual paralisa as pessoas. Interessante, né? Revela-se na ausência da observância das disciplinas devocionais comuns a todos os cristãos. Então, não é pastor que tem que orar, não é pastor que tem que jejuar, não é o profeta que tem que ler a Bíblia, não é o profeta que tem que, buscar a Deus. Isso é uma atitude que Deus separou para todos os filhos. Então, a frieza espiritual paralisa as pessoas. Então, quando a pessoa começa a entrar numa frieza espiritual, ela fica paralisada. E ela se revela através da ausência da observação ou da observância das disciplinas devocionais comuns a todos os cristãos. Não existe mais tempo para oração e meditação das escrituras sagradas, não se pratica mais o jejum, né? Nós estamos aí vendo, né? Mudei a página aí, não se pratica mais o jejum, não existem mais o respeito e reverência pelas coisas espirituais, o pecado é racionalizado. As pessoas começam a olhar o pecado e dizem assim, não, é o tempo que nós estamos vivendo, é o mundo atual. As pessoas começam a racionalizar o pecado, a trazer desculpas para o pecado. E vamos ver mais algumas características. Olha só, uma vez que a vida espiritual perdeu a sua vivacidade, quer dizer, perdeu a capacidade de gerar vida, a vida moral tende a sofrer consequências degenerativas. Então começa a degenerar a vida espiritual. Então esse processo se inicia com a degeneração das relações familiares. Olha, primeira coisa que abala é a família. Segundo, a área social.
Você vai procurar um outro ambiente social para a tua vida. Não há mais vigilância com a vida espiritual. Olha só como é que os detalhes que Deus deixa na sua palavra, né? Para que nós possamos vigiar e ficarmos atentos a esse processo. Né? Efésios capítulo 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então Deus nos dá um alerta que nós devemos ser sábios e andar como sábios, e não é somente ser sábio, tem que andar também como sábio. O texto áureo da lição de hoje é Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho. Eu sublinhei vinho, a palavra vinho, porque essa palavra vinho, ela tem uma conotação múltipla, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, no qual há dissolução, é uma outra palavra muito, muito forte nesse texto. Dissolução é aquilo que está se dissolvendo. Então, quando a pessoa escolhe se embriagar com as coisas ligadas, como diz, ao pecado, ao vinho, ele começa a se dissolver, ele deixa de ser crente, ele vai ser uma outra coisa. Mas enchei-vos do Espírito, diz essa palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo deixou escrita à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18. Vamos ver mais um pouquinho aqui o que quer dizer a palavra dissolução. É o ato ou o efeito de dissolver, decomposição, que coisa, muito forte isso. Você sabe, quando uma pessoa morre, ele entra em estado de decomposição. Então a dissolução quer dizer isso, que o crente entrou no processo de morte, desagregação. Olha, não há mais ligação entre os membros, entre os órgãos. Que coisa terrível, né? Então nós começamos a ver coisas muito interessantes nesse simples versículo 18 do capítulo 5 de Efésios. Vamos ver mais um pouquinho aí, O vinho aqui aponta para tudo aquilo que te tira da presença de Deus. O mundo, os vícios, as más companhias, o pecado, a velha vida e os velhos hábitos. Então, olha, são coisas, parece que precisa ter domínio próprio. Nós precisamos desenvolver na nossa vida ferramentas que Deus já nos entregou, para que possamos nos tornar vencedores, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, nas cartas às igrejas. O mundo, os vícios, as más companhias, o pecado, a velha vida, o crente tem que mudar de vida. Você não pode continuar com aquele mesmo estilo de vida que você tinha, os mesmos hábitos antigos. Ah, pastor, eu gostava disso, eu gostava daquilo. Meu irmão, a Bíblia diz que agora a tua música é diferente, os teus amigos são diferentes, as tuas vestes são diferentes, o teu Deus é diferente, mudou tudo na tua vida. A Bíblia declara que você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Aleluia! Vamos continuar aí. A verdade prática dessa lição diz: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito Santo, no Espírito. Então, quando nós somos batizados do Espírito Santo, o fogo de Deus desce sobre as nossas vidas, e nós ficamos cheios do Espírito Santo, como foi lá na igreja de Atos. Nós vamos ver isso durante a aula, capítulo 2, versículo 4. Mas também a igreja tanto se congregava batizados no Espírito Santo, como não batizados no Espírito Santo, e a igreja toda ficava cheia do Espírito Santo. Então nós vemos aí que o Espírito Santo enche toda a igreja. Todos os filhos de Deus têm a capacidade de viver uma vida plena no Espírito. Você pode estar em casa, lavando a louça, cozinhando, ou você pode estar no trabalho, dirigindo, retornando para casa, ou descansando, como hoje no domingo. Meu irmão, eu quero dizer para você, você pode estar cheio do Espírito Santo.
O teu motivo é louvar, o teu motivo é falar em mistérios, o teu motivo é pensar coisas boas, né? Viver a vida que Deus te propôs. Isso é a verdade prática dessa lição de hoje, tá, amados? Então nós vamos, o objetivo geral desta lição, vamos ver aí, mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Então nós precisamos nos lembrar disso. O objetivo desta lição é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Se você está gelado, está frio, está morno, meu irmão, hoje é dia. Esse domingo de manhã, Deus tem uma proposta para você, te incendiar, acender a chama que está apagada na tua vida, e você voltar a viver o fervor espiritual. Pastor, eu fui batizado, eu falava em línguas, eu profetizava, mas hoje eu estou... Meu irmão, eu tenho que acender essa chama hoje, né? Você não pode mais ficar como aí alguma coisa, um carvãozinho apagado. Deus hoje tem fogo para a tua vida. Amém, queridos? Aleluia. Vamos caminhar mais um pouquinho aí. Objetivos específicos da lição de hoje, tá? Primeiro, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e pela oração. Então, meu irmão, o crente tem que dar importância na sua vida devocional à palavra e à oração, né? Então, quero te estimular a que você comece a ler a palavra de Deus diariamente e orar diariamente. Nós estamos aí numa campanha, né? Não é nem campanha, não, eu não gosto de usar esse nome campanha, porque muitas pessoas distorceram essa palavra e fizeram dela como se fosse corrente, e não é isso. Nós estamos aí orando durante 21 dias, começamos segunda-feira passada, e nós estamos aí orando pela igreja, pelo nosso ministério, aqui, Bolívia e Bacaxá, e também pela nossa nação e pela nação da Bolívia, onde nós estamos lá com a nossa bandeira do Evangelho. Então, é um motivo para você já começar a exercitar. Quando passarem os 21 dias, você já está no campo da oração. Você já está no campo, olha, da oração, do jejum. Jejue pela manhã, é um jejum mais fácil para você fazer. Você acorda, fica quietinho, e aí, não coma nada, e vai até a hora que você suporta, se for possível, até a hora do almoço, né? Para aqueles mais valentes, vai até a hora do lanche. Existem aqueles mais fortes ainda que vão até a hora da janta. Então, você faz aí o que você se propuser para Deus. E a palavra, meu irmão, você senta, vai para o celular, vai para a palavra. Você sentou de manhã, todos nós fazemos as nossas necessidades, olha, é um momento ali teu, muito íntimo, né? Então, coloca Deus nessa intimidade. Eu faço muito isso, meu irmão. Eu leio a Bíblia muitas vezes no trono, né? Em nome de Jesus. Vamos continuar aí. O segundo objetivo específico dessa lição é enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito Santo, né? Olha, nós precisamos ser homens preparados para a obra. A qualquer momento você pode ser chamado, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa na tua frente, e Deus vai querer te usar, e como é que você está? Então nós precisamos, a lição hoje vai enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. E em terceiro lugar, prevenir a igreja a respeito da frieza espiritual. Então nós precisamos ser prevenidos a respeito da frieza espiritual. Aleluia! Então nós vamos agora falar um pouquinho a respeito desses pontos aí, né? O primeiro objetivo, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração, é que a devoção pela oração, a leitura e meditação da palavra, o viver sábio e o aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor. Meu irmão, a Bíblia diz: remir o tempo. Você tem que fazer com que o teu tempo caiba tudo dentro dele. Não adianta você dizer para Deus: não tenho tempo. Você é que organiza o teu tempo, né? Então nós precisamos nos lembrar disso, são detalhes, né? A importância, você tem que colocar isso como importante, né? É importante você chegar na hora no emprego, para você não ser descontado.
É importante você usar máscara para você não pegar o vírus. É importante você lavar as mãos, usar o álcool em gel. Amém. Tudo isso é importante para a proteção do vírus. Agora, para uma vida importante, devocional, importante na vida do crente, é palavra e oração. Tá bom, queridos? Vamos continuar aí mais uma. Vamos falar mais um quadrinho aí. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo do padrão do mundo. O padrão do mundo é um, o padrão da igreja é outro. Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou das trevas e nos levou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos transportou para a luz. Na luz o padrão é outro, meu irmão. Na luz você enxerga tudo, Deus te enxerga, Deus te vê como você é. Então não há como esconder-se, né? Como é que você vai se esconder? Você já viu aquela brincadeira de criança com o papai, se esconde atrás da cortina e o pé está de fora? Então não tem como se esconder. Mas a criança não acha o pai, não consegue perceber o pé dele embaixo, mas Deus nos vê todo. Então, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Ter o mesmo padrão do mundo, tá, amados? Então vamos continuar aí. Segundo objetivo: enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. Viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão, devassidão. Olha, nós precisamos mudar a nossa maneira de ser. Ser cheio do Espírito não combina com a embriaguez do vinho. Então, a embriaguez do vinho leva o crente a ele andar desequilibrado, né? Andar, como diz lá Elias no monte, né? Horebe, ele disse para aquele povo judeu, né? O povo de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então, o vinho faz com que o homem fique cocheando, né? Ande oscilando. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Não combina com a embriaguez do vinho. Vamos ver mais um aí. Embriagar-se é estar cheio das coisas que nos tiram da presença do Espírito Santo de Deus. Essa palavra embriagado quer dizer que está cheio. Cheio de quê? De vinho. Cheio de bebida, cheio de coisas que não competem mais com a nossa vida. Aleluia. Vamos ver mais um quadro aí. Nós percebemos quando o crente está na carne e não no Espírito. Você não percebe? Quando o irmão está na carne e quando o irmão está no Espírito? Nós percebemos. Meu irmão, é uma coisa muito simples de identificar, né? Nós percebemos isso só em olhar, observar a linguagem, observar as roupas, as vestes, né? Observar, são coisas simples que você observa quando um crente está na carne e não no Espírito. Vamos continuar. O segundo objetivo aí, o terceiro objetivo, perdão, está aí dois, mas é o terceiro objetivo, é prevenir a respeito da frieza espiritual. É a terceiro objetivo desta lição. O testemunho transbordante, a vida de gratidão. Nós estamos vivendo o ano da gratidão, está aqui atrás, né? E de submissão, identifica um crente cheio do Espírito. Então, o que identifica um crente cheio do Espírito? Primeiro, um testemunho transbordante. Ele transborda Jesus, o que ele fala, segundo os oráculos de Deus, né? A boca está cheia do que está cheio o seu coração. A vida de gratidão, ele é sempre grato a Deus, nós vamos ver isso também hoje muito. E de submissão, às autoridades constituídas, identificam um crente cheio do Espírito Santo. Vamos para a leitura bíblica em classe agora. Nós vamos ler, está lá em Efésios capítulo 5, eu vou para a nossa tradução, Efésios capítulo 5, versículos de número 15 ao 20, do 15 ao 20, diz assim a nossa tradução: portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, e falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus. Que texto lindo que o apóstolo Paulo deixou registrado na epístola aos Efésios, e agora nós vamos ler na revista a introdução em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vamos lá. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2.4, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude, ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte na teologia pentecostal. Então, a teologia pentecostal, ela crê profundamente no agir do Espírito Santo na nossa vida. Mas não podemos abrir mão disso, tá, amados? Vamos ver aí. O próximo quadrinho diz assim: o ser cheio do Espírito Santo pode ser confundido com os dons espirituais. Por quê? Muitas pessoas, porque os dons são irrevogáveis. Olha só, interessante. Os dons são irrevogáveis. E ser cheio do Espírito Santo, vamos dizer assim, trabalha muito com o fruto. É aquilo que nós produzimos para Deus, é aquilo que você se dedica para Deus. Você tem uma vida de fervor espiritual diante do teu Criador. Aleluia. Normalmente, vamos ver aí mais um quadrinho aí. Normalmente, uma pessoa cheia do Espírito Santo nos traz sossego na alma. Meu irmão, você falar com uma pessoa que está na carne, sai dali atribulado. Você sai dali desesperado. Você sai dali com um vento sobre a tua vida. É uma produção de vento tremenda aquela vida. Então, o que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela nos traz sossego na alma. Ela nos traz conselhos sábios, ela nos traz informações da parte de Deus, ela nos traz revelações, ela nos traz palavras de sabedoria. É isso que nós precisamos para a nossa caminhada nessa terra. Eu preciso ter paz no meu coração e sossego na minha alma. Aleluia. Vamos ver mais um outro aí. O primeiro item fala a importância da devoção pela palavra e oração. E ela é subdividida em 3 itens. Aliás, 4, né? 4 itens. Isso. Faltou aí o item 4. Devoção, oração e a palavra, a oração e a palavra, o viver sabiamente e remindo o tempo. Faltou aí o remindo o tempo, mas eu quero lembrar a vocês o seguinte, olha, detalhe muito interessante, essa pequena introdução aí desse tema, do item 1. O apego à palavra e o hábito de orar são, deixa eu botar lá para vocês poderem acompanhar. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então, nós precisamos entender que o que nós vamos falar aqui não é novidade nenhuma para você, não é novidade nenhuma para a igreja, são coisas muito pertinentes ao povo de Deus. Então, nós vamos agora ler na revista a devoção, tá, amados? A nossa ideia de devoção é de apego. Olha que coisa interessante, né? Então, se você é uma pessoa devotada, é uma pessoa que é apegada. Fala de apego, dedicação, zelo, como o nosso apreço pela oração.
o amor pela palavra e o apego ao jejum. Então são 3 itens aí muito interessantes que o jejum liga os dois, né? Aqui vem a leitura da Bíblia. Oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio, desde a igreja primitiva, a igreja que foi fundada pelo próprio Senhor, lá no início dela, no início da caminhada da igreja. Tudo isto é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Interessante isso, né? Muitas pessoas se perdem nessa área aí, porque começam a se exibir, tá? Então nós precisamos nos lembrar disso. Vamos ver aí alguns pontos especiais desse texto que nós lemos da devoção. Primeiro, é caracterizada pelo apego às coisas de Deus, em especial a palavra, a oração e o jejum. É o exercício para o crente se tornar forte no Senhor. Então, meu irmão, você quer fazer com que o teu físico fique mais forte, disponível? Você vai para uma academia, vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida, você vai fazer um exercício. O exercício do crente, para ele se tornar forte no Senhor, é o quê? Colocar em prática a devoção, tá? Você tem que ser devotado a Deus. Terceiro diz aí, é a saúde para a nossa vida espiritual. Você quer se tornar um crente saudável? Quer dizer, o que é o crente saudável? Onde a doença não encontra espaço, onde o inimigo não encontra espaço, né? Deve ser acompanhada de santificação e humildade, prudência e sabedoria. Nós vamos ver durante a aula esses detalhes, né? Santificação, você sabe, né? É a tua separação. Larga o vinho. É largar o vinho, não se embriague com o vinho, né? Humildade, meu Deus do céu, Deus não suporta os soberbos, Deus trata de longe os soberbos, mas os humildes, olha, Ele exalta. Prudência e sabedoria é o que a palavra de Deus nos dá. Você quer ser uma pessoa prudente? Leia a Bíblia e coloque-a em prática. Quer ser uma pessoa sábia? Estude a palavra de Deus e coloque em prática na tua vida, tudo que você vai aprender. Aleluia. Olha a síntese, né, de toda essa parte aí, dessa devoção, é João 3,30, que ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver o item 2, que fala sobre a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Interessante, né? Quer dizer, você pode orar por pensamento que Deus ouve e lê, né? Ou você pode orar, abrindo a sua boca e falando. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Olha, total dependência de Deus. Crente que não ora não depende de Deus, né? O próprio Senhor Jesus tinha o hábito de orar, lá em Lucas 3:21, 6:12, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho essas passagens. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. 1 Tessalonicenses 5:17, a leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes, segundo 2 Timóteo 3:15 e Salmo 119, versículo 100. Nós vamos agora passar mais um pouquinho aí, mais um quadrinho, e nós vamos ver aí esses pontos que ficaram marcantes nessa leitura que nós fizemos. A oração é a chave da vitória. Não existe vida espiritual abundante sem oração.
Não existe. Oração é o ato consciente de nos dirigirmos a Deus. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência dele. Interessante, né? Agora nós vamos ver aí esses pontos aí, ó. Deixa a Mariana organizar lá. Caiu a internet? Aleluia. Problemas técnicos. Nós estamos já voltando. Deus vai nos dar uma manhã muito linda na presença dele. Aleluia. Aí, vamos agora ver esses textos aí. Eu quero contigo, Lucas, capítulo de número 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Uma noite inteira orando a Deus. É muito assunto, né? Imagina como é que Jesus não tinha assunto para conversar com Deus, né? Vamos lá agora. Isso aí, meu irmão, tomada de decisão. Então, se você tem que tomar decisão, ore. Jesus precisava escolher os 12. Ele orou a noite toda para escolher 12. Versículo 29 de Marcos 8. Vamos lá, Marcos 8. Para fazer a obra de Deus. Marcos 8, 29. Ele diz assim, ó. Marcos 8, 29. Perdão, 9, 29, tem um errinho aí, Marcos 9, 29, respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, não adianta você querer fazer a obra de Deus sem orar e jejuar, né? E ser uma pessoa que ame a palavra. Então, Jesus estava mostrando ali para aqueles discípulos que não gostavam de oração e nem de jejuar, que eles não conseguiram fazer a obra. Então, orar para fazer a obra de Deus é importante, orar e jejuar. O exercício da oração deverá ser espontânea e contínua. 1 Tessalonicenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim, orai sem cessar. Então, a vida do cristão é uma vida de... Porque nós somos o quê? Nós somos o incensário. Nós somos o incensário de Deus. Então, o que era o incensário lá no tabernáculo? O incensário era quando era queimado o incenso. E o incenso são as orações dos santos. Então, quando Deus fala orai sem cessar, é uma palavra para a igreja. A igreja deve ter oração contínua. Queremos ver milagres? Precisamos oração contínua na igreja. Os grandes avivalistas do mundo, os grandes ministérios do mundo, eles têm uma área só de intercessão, um setor só de intercessão, onde as pessoas vão interceder. Eu conheci lá em São Paulo a Missão Antioquia, e lá eles têm uma sala de intercessão, onde todos os países do mundo são representados na parede. O mundo inteiro está representado ali na parede. Então você se volta para um país qualquer que você queira orar e ora por aquela nação. Que coisa linda, né? Missões. É assim que funciona. O meditar na palavra de Deus nos torna mais prudentes. Salmo 119, vamos lá no Salmo 119, versículo 100. Olha só o que diz. Sou mais prudente que os idosos. Meu irmão, você pode ser um rapaz de 15 anos, 16 anos, mas você é uma pessoa prudente. Por quê? Porque você lê a palavra, você medita na palavra. E o versículo 100 complementa, porque guarda os teus preceitos. Então nós precisamos aprender a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Deus te salvou, mas você está vazio.
Você está vazio da palavra, então você tem que botar a palavra para dentro. Existem duas maneiras de você botar a palavra para dentro, aliás, três. A primeira é ouvindo o púlpito, lendo a palavra e meditando na palavra de Deus. Olha, conhecer a palavra nos faz mais sábios para a salvação. 2 Timóteo, olha, você quer ser sábio para ser salvo? Olha aí, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. São versículos muito importantes. Ele diz assim, ó, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Quantas pessoas já deixaram o nosso ministério, estão em outro ministério, então em outros trabalhos por aí, né? E esqueceram-se daquilo que aprenderam. Olha só. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, por que nós precisamos da palavra? Para que nós possamos ter a sabedoria de Deus, sermos sábios em Deus, para podermos o que? Sermos salvos, ter fé em Cristo Jesus e sermos salvos. Meu irmão, tudo gira em torno da nossa salvação. Não adianta você ser um bom obreiro hoje e amanhã não ser mais. Você hoje ser uma pessoa fervorosa e amanhã se esfriar. A palavra de Deus diz que nós temos que manter-nos sempre, né, fervorosos na presença de Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho aí. O item 3, viver sabiamente. O viver sabiamente, versículo 15, esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, diz o apóstolo Paulo no versículo 15. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas o que o apóstolo usa nesta passagem, só aparece aqui, é osopos, né? É o tolo, sem juízo. Olha, meu irmão, que é a palavra muito forte, é o tolo e o sem juízo. E ele diz assim, Paulo está contrastando a sabedoria cristã, que vem do Espírito, com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afron, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Que coisa triste, né? Um crente que não entende a vontade do seu Senhor. Você imagina um trabalhador que o chefe dá uma ordem, ou o patrão dá uma ordem, e ele não cumpre a ordem do patrão, porque ele não consegue entender o que o patrão quer. É uma coisa horrorosa, um funcionário desse, uma pessoa dessa. Assim é um crente, que não, a Bíblia chama de nécio, insensato, né? E aqui diz, olha, devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens, como faz o mundo. O mundo trabalha por momentos, nós não, nós trabalhamos para sermos salvos. Nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, como diz lá em Filipenses capítulo 2, né? E aqui vem dizendo, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Não pode ter o mesmo padrão do mundo. Meu irmão, o padrão do mundo ficou para trás. Esquece o mundo, esquece as coisas que ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo na tua vida. Nós temos agora um novo patamar. Nós temos que viver esse novo patamar. Meu irmão, nós estamos vivendo agora numa outra dimensão, a dimensão do Espírito, a dimensão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu botar aqui. Viver sabiamente, né? A nossa vida nunca poderá ser igual a vivenciada pelo mundo. Precisaremos compreender, leia aqui só, está aqui do lado, leia aí, ó, precisaremos compreender a vontade do Senhor.
O 17, o versículo 17 de Efésios 5 diz: por esta razão não vos torneis insensatos. Sabe o que é uma pessoa insensata, né? Pessoa que não tem sensatez. Mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Meu irmão, nós temos que procurar compreender. Senhor, eu não entendi a tua palavra, eu não entendi o que o Senhor falou aqui. Explica, Senhor. Fala comigo o que o Senhor quer dizer nesse texto. Eu preciso entender o que o Senhor está falando. Eu não posso me tornar insensato. Entende? Aleluia. Vamos continuar aí. Ó. O item 4 agora. Remindo o tempo. Versículo 17. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar. Isso é muito forte, hein? Olha, essa aulinha está muito boa. Resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, o tempo de Deus. Nós estamos vivendo o tempo de Deus. Então, o nosso tempo tem que ser sempre o kairos. Nós não podemos viver só no cronos, não, meu irmão. O cronos é o nosso tempo aqui de baixo, mas nós somos do céu, nós somos cidadãos dos céus. Aqui diz, olha só, a palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Olha, então, meu irmão, nós temos que aproveitar as oportunidades, a Bíblia fala isso. Essas duas coisas são especialidades dos crentes, que cheios do Espírito Santo resultam, no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Tanto hoje como naquele tempo, os dias são maus. Mesmo. Hoje nós estamos vivendo o vírus, né? Naquele tempo eram os leões, era o imperador, né? Então nós precisamos nos lembrar de que nós temos as nossas dificuldades. Olha aí, o remindo o tempo, a palavra remir, o segredo da palavra remir, comprar de novo. Meu Deus do céu, você perdeu aquele tempo te roubaram, compra de novo. Isso quer dizer remir, interessantíssimo, né? Resgatar, olha, é você ir lá e resgatar esse tempo de novo, meu irmão. Quantas pessoas dizem assim, quanto tempo eu perdi? Meu irmão, a salvação, Jesus não chega atrasado na vida de ninguém. Então você tem que pegar o teu tempo hoje e remir ele. Quer dizer, resgatar aquilo que você perdeu, comprar de novo aquilo que você te tomaram, foi perdido. Aproveitar o melhor possível. Olha que coisa linda. O segredo da palavra remir. Aproveitar o melhor possível. Então, meu irmão, nós temos que aproveitar esse tempo de salvação o melhor possível. Então, você precisa se dedicar a Deus, ser um filho dedicado, né? Em nome de Jesus. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos ver agora o resumo do item 1. Interessante nessa aula, dessa maneira, fica muito mais fácil para a gente entender, eu acho, né? Por isso que me dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu prefiro, porque fica mais didático para você, e aqui do lado tem um quadrinho, né? Você está aí, está vendo, né? Aleluia! A devoção pela oração e leitura da palavra, o viver sábio e o aproveitamento do tempo são sinais de uma vida de fervor. Aquele crente que diz, não tem tempo para nada, meu irmão, é você que tem que dar tempo à tua vida espiritual. Isso é um sinal de que você está fervoroso no Espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver aí, né? O item 2 agora, eu vou beber uma aguinha. Vou pedir para o Seba pegar mais uma aguinha para mim, Seba. Por gentileza. Item 2, a importância de manter-se cheio do Espírito. E subdividir em 3 itens. Primeiro, não vos embriagueis com vinho. Segundo, mas enchei-vos do Espírito. E o terceiro, não confundir o batismo no Espírito Santo.
Não confundir o ser cheio do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo, tá? Então nós vamos ver lá agora o primeiro item, a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. Vamos lá, essa introdução desse segundo ponto aí, que diz assim: a obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, ele não fica estático a partir da conversão, Meu irmão, eu me lembro quando eu me converti, a minha vida foi sacudida do alto a baixo, Deus mexeu com tudo. Então, ela é dinâmica, você não pode ficar prostrado, paralisado, ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecostes. Ali é uma outra situação, nós vamos ver bem essa separação, tá, amados? Em nome de Jesus, está lá em Atos 2, 4, ele diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, ali eram os crentes que estavam reunidos em oração, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu sobre eles em forma corpórea de fogo, tá, amados? Vamos ao texto agora, desse primeiro item. E não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. Interessante, nós vamos ver coisas muito interessantes nesse texto, tá? Não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. Lá em Provérbios 23, 31, nós vamos lá daqui a pouquinho. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos, que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraças. Meu Deus, que coisa forte, né? Vamos ver aí o que nós podemos aí separar nesse texto. O sábio Salomão deixou registrado que tudo começa através do olhar. Olhar para o vinho, para o mundo, para o pecado, para aquilo que não é a vontade de Deus para nós, Nós começamos a ver, interessante esses detalhes, olhar. Você sabe que Eva caiu porque olhou, estava olhando para a árvore que Deus te havia proibido dela olhar. E aqui nós vemos o pecado aqui de Eva, aquilo que não é da vontade de Deus para nós. Esse versículo 31 e 32, ele diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilístico. Uma vez Deus me deu essa mensagem sobre esse texto aí de Provérbios 23, em que o final disso é terrível, Então, ele diz aqui para olhar, porque olhou, meu irmão, esse basilístico é um tipo de serpente, é uma cobra terrível, venenosíssima, mas ele tem a capacidade de encantar as pessoas. A pessoa olha para ele e fica paralisada. Então, é assim que Deus está falando, olha, através do sábio Salomão, no capítulo 23 de Provérbios, os versículos 31 e 32, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo, olha, o final disso, esse cabo aí é o final, tá? Morderá como o basilístico, como a cobra, e picará como o basilístico. Jesus. Então nós começamos a ver aí coisas profundas, Vamos ver o item 2, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática, nele somos renovados no nosso dia a dia.
Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes, já eram salvos. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, em enchei-vos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. Então nós precisamos nos lembrar disso, né? Interessante, vamos lá, vamos nesse texto aí, vasculhar um pouquinho esse texto, né? Essa impressão indica renovação e novo enchimento. Podemos dizer reposição. Atos 4:31 é exemplo clássico disso, né? Que diz aí: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Então, quando os crentes se reúnem, é para que o Espírito Santo seja derramado e nós ficamos cheios de novo. Por quê? Olha, nós fomos distribuindo, é como uma caixa d'água mesmo, a caixa d'água é o reservatório vai, gera energia, mas está entrando água lá em cima, não para, o rio não para de chegar água para aquele reservatório, ele descarrega água nas turbinas, gera energia, mas não para de entrar água no reservatório. O reservatório somos nós, nós somos os reservatórios. Então a água, essa água que deve entrar no nosso coração, na nossa vida, é a unção de Deus que nos renova a cada dia. E como é que se renova isso? Nós já vimos lá no início, o item 1, item 2, o item 1 completo diz pela palavra, a leitura da palavra, pela meditação na palavra, pelo jejum, pela oração, não é verdade? Então nós vamos vendo o agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Vamos ver o item 3. 2:3. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Vamos ler aí esse item 3. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Atos 2:4, 9:17, Atos 9:17 também fala sobre isso. Mas não é o caso de Efésios 5:18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Essa é a doutrina pentecostal. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto, tá, amados? Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Atos 4:8, ele estava fazendo um discurso para as autoridades e sacerdotes, Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes, capítulo 2, não foi batizado ali no capítulo 4, versículo 8, Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Ele não estava buscando a Deus, ele não estava fazendo nada, ele estava sendo um instrumento de Deus, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos 13:9, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. Atos 9:17-18, ali ele foi batizado no Espírito Santo. Quando Ananias chega, diz para ele: Saulo, meu irmão, o Deus que te salvou, me mandou vir aqui para que essas escamas caiam dos teus olhos e seja cheio do Espírito Santo. Olha aí, aquele momento cheio era batismo, ele foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo, e lá no capítulo 13, versículo 9, ele já batizado no Espírito Santo, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ver aí esses pontos aí interessantes, Aleluia. Vamos ver aqui rapidamente agora esse texto aqui, a síntese do tópico 2.
Viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito Santo não combina com a embriaguez do vinho. Agora nós vamos para o item 3, tá, amados? Item 3. Vigilantes contra a frieza espiritual. Estamos já chegando ao final. O último texto aí, o último ponto da lição é o 3.1, né? 3.1 diz aí, ó, o item 1 diz testemunho transbordante, o item 2, dar graças em tudo, e o terceiro item, sujeição. Durante o processo, vamos ver aí a introdução desse texto aí, do item 3, né? Só um instantinho. Espera aí. Tá certo aí. Só um instantinho. Aí, item 3. Você deve, aleluia, você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito. Atos 6:3. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Interessante, né? Então nós vamos ver exatamente agora esse item. Vamos ver aqui, eu acho que aqui, ó. É aqui mesmo. Vamos ler aí no item 1 agora, o testemunho transbordante. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria, de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Olha só, os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida dos personagens bíblicos e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música, ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs, e levantamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que fala exatamente do que Jesus fez, seu ministério praticamente completo ali, desde a sua humilhação até a sua exaltação e glorificação, né? É um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus, né? Nós vamos ver isso agora, vamos ver aí, Deus vai nos dar graça. O texto de Colossenses capítulo 3, de 12 a 17, é uma direção para este testemunho. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente,
em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Que texto lindo esse, que nós vamos agora, ele fala por si mesmo, esse texto, são as virtudes que devem ser cultivadas. Você sabe o que é o cultivo, filho? Cultivo é aquilo que você semeia, prepara a terra, aduba, semeia e espera, molha, rega, espera ela germinar. Então, isso aqui é o que a gente deve cultivar na nossa vida. O cultivo na nossa vida é isso. E com o tempo, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo. Vai pedindo a Deus que te dê um novo coração, que te dê graça para determinadas dificuldades. Como diz aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que a palavra vai habitar? Se a palavra vai entrar aqui, eu vou comer palavra, almoçar a palavra? Não vou. É lendo a palavra, é estudando a palavra, é meditando na palavra, é ouvindo pregação. É isso que vai me edificar. É isso que vai fazer com que essa palavra habite ricamente no meu coração. Ele diz aqui, instruí-vos e aconselhar. A palavra não pode ficar só aqui. Ela tem que fluir, ela tem que sair, ela tem que ser transmitida, ela tem que produzir, ela tem que fluir na nossa vida. E ele continua, olha, em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Meu Deus do céu, são detalhes muito importantes, que a nossa vida precisa acontecer, Mas lá na frente, fala da convivência, Lá no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados, termos a fé de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Meu irmão, tem vidas que são difíceis de suportar, mas nós temos que suportar. Como diz o outro, temos que engolir o sapo, Então ele vem aqui, perdoai-vos mutuamente. O que é mutuamente? É um com o outro. Olha, a palavra de Deus, ela é tremenda, porque ela nos ensina muito. Quando nós oramos uns pelos outros, nós somos curados, nós somos sarados, nós somos tratados por Deus, o Deus que cura. O Jeová Rafá se manifesta, Então cabe a você e cabe a mim praticarmos o que ele diz. Olha só, assim como o Senhor nos perdoou. Meu irmão, é difícil perdoar, eu sei que não é fácil não é fácil não, mas pede graça a Deus, e ele concede. A minha graça te basta, ele disse para o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, a minha graça te basta, apóstolo. Está me pedindo aí para tirar esse espinho da carne? A minha graça te basta. Vai caminhando com esse espinho aí, vai caminhando com essa pedrinha aí na chuteira, como diz o outro, vai caminhando com essa pedrinha no sapato, mas a minha graça te basta. O importante é você não parar. Tem pessoas que param por causa da pedra, param por causa da dificuldade, param por causa de pessoas. Eu não posso parar a obra de Deus na minha vida por ninguém, porque se eu amar mais meu pai e minha mãe do que a Jesus, eu não sou digno dele. Se eu amar mais meus filhos, minha esposa, do que ele, não sou digno dele. Olha como é que Deus se coloca para nós. Mas ele diz que nós temos que nos perdoar. O vínculo que está entre eu e você, entre eu e o Anderson, entre eu e Mariana, entre eu e a igreja, entre eu e os pastores, entre eu e minha esposa, é o vínculo do amor de Cristo. Aleluia. Vamos continuar aí, nós já lemos já, o item 3.2, vamos ver aí. Quando a Bíblia fala deste assunto, expressa a vontade de Deus, e se é a vontade de Deus, todo cristão deveria viver esta realidade em sua vida. Eu preciso aprender a viver a vontade de Deus,
Eu não posso viver a minha vontade, eu tenho que aprender a viver a vontade de Deus. É bem diferente, né? Olha lá, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Interessante, né? Vamos lá ver esse texto aqui. Aleluia. Dar graças em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todo cristão. Vamos ler o texto aqui. Vamos ler o texto aqui antes. Ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Meu irmão, em nome de Jesus. O Espírito nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento. O que é tripartida? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6, fala ali da distribuição dos dons, né? 2 Coríntios 13, 13 é a bênção final. Efésios 4, versículos 4 a 6, 1 Pedro 1, 2, fala tudo isso. Aparece também, olha, no batismo de Jesus, o Pai falando, o Espírito descendo, e ali o Filho recebendo, não é verdade? As três pessoas. Lá na criação, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos. Deus está falando, meu irmão. Durante a manifestação de Deus a Abraão, revelando o que iria fazer em Sodoma e Gomorra, 3 pessoas. Então nós precisamos entender, olha meu irmão, o testemunho transbordante, o dar graça em tudo e a sujeição, que nós vamos ver daqui a pouquinho, fazem parte de uma vida cheia da graça de Deus, né? Como eu disse aí, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. E vamos agora para o último item, sujeição, versículo de número 21 fala sobre isso, né? O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas. E Pedro, 1 Pedro, né, 2,13 fala sobre isso. Aos seus superiores hierárquicos, 1 Pedro 2,18, essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. 1 Pedro 5,5. Pedro, que foi aquele discípulo difícil, né? E queria sempre estar à frente dos outros, no mar da Galileia, naquela vez que Jesus aparece lá como um fantasma, achando que era um fantasma, se é o Senhor, manda eu ir aí, sempre intrépido, né? Mas também na hora também de ser peneirado, Jesus falou com ele que ele negaria 3 vezes, mas ele estava orando por ele. Meu Deus, mas olha, a sujeição é algo tremendo, meu irmão, na vida do cristão. É algo tremendo. Mas vamos ver isso agora, em nome de Jesus. Esta frase é marcante em toda esta lição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Interessante, né? Você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela tem que ser quebrantada e humilde. Olha só. Ela não pode ser arrogante, não pode ser soberba, não pode ser nada disso. Senão ela está na carne. É a lição de hoje, meu irmão, né? Então essa frase é muito forte, é linda essa frase, né? O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Vamos ver aí, agora, a sujeição às autoridades constituídas. 1 Pedro 2, 13 a 14. Sujeitai-vos, está aqui, ó. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano,
quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, meu irmão, autoridade é autoridade. Nós temos que entender isso. Teve determinado momento que o apóstolo Paulo fala de qualquer maneira com o sumo sacerdote, mas ele não sabia que era o sumo sacerdote. Quando disseram assim, bateram na boca dele, ele é o sumo sacerdote, ele aí se sujeitou. Porque nós não podemos nos levantar contra a autoridade constituída por Deus, tá, amados? Isso é muito importante. Aos superiores hierárquicos, olha, 1 Pedro 2,18, servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Meu Deus, olha não, é muito difícil, né? Você se sujeitar ao perverso, muito difícil. Perverso diz, fecha a igreja, e ele se sujeitar ao perverso, não é mole não, né? Mas nós vamos caminhando, olha aí, aos irmãos da igreja, olha aí, que coisa linda, ó, esse texto, 1 Pedro 5,5, rogo igualmente aos jovens, olha, jovens, olha aí, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, ó, sujeição, que coisa linda, né? Submisso, sujeição é submissão, tá, amados? Resumo do item 3, o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão, identificam um crente cheio do Espírito de Deus. Então, o testemunho transbordante, não adianta só ter o testemunho, tá, amado? A vida de gratidão e de submissão identificam um crente cheio do Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler a conclusão. Estamos encerrando mais uma aula e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos juntos, transmitindo essa aula abençoada para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos ver a síntese aqui do tópico 3, o testemunho transbordante, a vida de gratidão e submissão, identifica um crente cheio do Espírito Santo. Eu já tinha falado dela. Vamos ver aqui a conclusão. O significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Meu amado, é Cristo em nós. A pessoa olha, se lembra lá de Eliseu, aquela mulher, a sunamita? Ah, meu irmão, ela diz assim, ó, ali vai um homem de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e olhar e dizer, ali vai um homem de Deus, ali está aquela mulher de Deus. Você tem que se enquadrar nisso, você tem que buscar isso. E essa aula de hoje fala muito do fervor espiritual que deve nortear a vida do cristão. Deve ser o ponto central da vida do cristão, para que ele não venha entrar na carne, não venha a sair de uma posição que Deus o colocou. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Estaremos aí encerrando agora, agradecendo a Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta tarde, por essa manhã, ó Deus, em que estamos, Pai, ó Deus, aqui na Tua igreja, reunidos, Pai, ó Deus, junto com esta igreja linda do Senhor, Pai, estudando a Tua palavra, que essa palavra agora possa ser colocada em prática, Pai, na vida de todos os Teus servos, de todos os Teus filhos, em nome de Jesus. Nos dê um domingo abençoado, Pai, e que logo mais à noite possamos estar, ó Deus, também diante, Pai, ó Deus, ainda, ó Deus, de um celular, de um computador, de uma televisão, para ouvir a Tua palavra, cultuar o Teu santo nome junto com todos, Pai, online,
mas se Deus assim permitir, Pai, estaremos juntos o mais breve possível, em nome de Jesus. Paizinho, nos abençoa agora, a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus diga amém. Vamos profetizar a faixa 2018, o ano da 2021, o ano da gratidão. Eu não sei onde eu estou com a cabeça, meu Pai. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Fiquem na paz.